Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Conversa de Vestiário. Eu vim trazer para vocês hoje o recap da semana 7, uma semana com vários jogos bons aí, alguns jogos muito ruins. Mas vamos entrar direto aí na semana que começou na quinta-feira entre Denver Broncos e New Orleans Saints, lá em New Orleans. Esse jogo foi 33-10 pro Denver Broncos, tá? O Broncos mostrando ser muito mais time que New Orleans. A gente sabe que o Saints está com um quarterback reserva, mas mesmo assim 33-10, mostrando quão sufocante a defesa do Denver é. E o ataque jogando um pouquinho melhor, né? Com o Bo Nix não fazendo nada demais, mas administrando bem o jogo. O Broncos correu bem com a bola e mostrando que são um time realmente melhor que o Saints aí na quinta-feira. Então, Broncos 33-10, sem dificuldades lá em New Orleans. Próximo jogo da rodada foi entre Jacksonville Jaguars e New England Patriots, lá em Londres. 32-16 para o Jacksonville Jaguars, mostrando realmente que os Patriots são um dos piores times da liga, né? A única diferença agora é que os Patriots estão mostrando um pouquinho mais de otimismo na posição de quarterback. Drake May é um novato, apenas o seu segundo jogo, fazendo jogadas muito boas, explosivas. Ele lançou mais uma vez para 2 touchdowns. Lançou para 2 touchdowns, nenhuma interceptação. Então, Drake May mostrando que realmente os Patriots podem ter feito uma boa escolha no draft aí. Eles vão precisar construir em volta disso. E os Jaguars conseguindo mais uma vitóriazinha importante aí, né? Se eles perdessem esse jogo, realmente o Doug Peterson, um técnico, provavelmente ia ser mandado embora. Eles precisavam muito dessa vitória. Tá aí dois times que não vão conseguir ir em muito lugar nessa temporada, mas uma vitória importante aí para a moral dos Jaguars. Próximo jogo da rodada foi entre Detroit Lions e Minnesota Vikings. Jogaço lá em Minnesota, um dos melhores jogos da temporada. Foi 31-29 para o Detroit. Eu errei esse palpite. Mas esse jogo foi muito bom, também foi muito estranho, porque o Minnesota começou ganhando esse jogo por 10-0, Detroit foi lá, virou para 21-10, depois Minnesota aproximou de novo, aí no final Minnesota virou, esse jogo tava 29-28 pro Minnesota no finalzinho, aí o Jared Goff e o Detroit Lions conseguiram a campanha da vitória para chutar um field goal. O Jared Goff quase entregou a paçoca no finalzinho, ele sofreu um fumble que o jogador de linha ofensiva do Detroit conseguiu recuperar. Mas, cara, num contexto geral, aí, o Jared Goff jogou um jogo muito bom, 22 de 25 nos passes, 280 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. O Sam Darnold também jogou um jogo bom, ele teve interceptação, mas tirando isso ele foi muito eficiente. No segundo tempo ele jogou muito bem, aí quase conseguiu a virada, né? Então, realmente foi um jogo entre duas potências da NFC e o Detroit mostrando que, cara, eles são de verdade. O time de Detroit, mesmo sem o Aidan Hutchinson, conseguiu pressionar um pouco. A defesa jogou bem, o ataque jogou melhor ainda. Então, Detroit tem um puta de um time, tá? Eles foram para a final de conferência no passado e eles estão mostrando que ainda são muito fortes, mesmo com agora as pessoas sabendo que eles têm um bom time, eles conseguem mesmo assim ganhar jogos. Foram para 5-1. Então, Detroit realmente me impressionando bastante aí no jogo, que eu achei que Minnesota ia conseguir ganhar. Então, esses dois times são bons. A gente está na 7ª semana já, indo para a 8ª. Esses dois times provando que são bons times. E provavelmente vai os dois para os playoffs. Vamos ver se eles se encontram. E vai ser um bom playoffs da NFC aí, né? Porque Minnesota Vikings e Detroit Lions. Tem o Green Bay Packers, tem o Philadelphia Eagles, tem o San Francisco, vamos ver o que esses times fazem. Mas esse jogo, o Detroit Lions mostrando que talvez seja o melhor time da NFC aí, vencendo por 31-29 lá em Minnesota. Próximo jogo da rodada foi entre Buffalo Bills e Tennessee Titans, lá em Buffalo, 34-10 pro Buffalo Bills. Eu falei que só um milagre ia fazer o Tennessee Titans vencer esse jogo, né? E dito e feito, não existe milagre, não existe nem milagre para isso. Não tem muito o que falar desse jogo. Josh Allen jogou um jogo quase perfeito. E Buffalo Bills num jogo tranquilo lá em Buffalo, vencendo por 34-10. Próximo jogo também, um jogo que não tem muito o que falar, por esses dois times não vou conseguir arranjar nada na temporada, Indianapolis Colts e Miami Dolphins, 16-10 para os Colts. O que eu tirei desse jogo só é que o Anthony Richardson parece que não é o futuro para os Colts, tá? Mesmo eles tendo vencido, o Richardson é um quarterback muito fraco. Ele não consegue lançar a bola, a única coisa que ele consegue fazer é correr. E às vezes lançar em profundidade, mas ele é muito ineficiente. Ele menos de 50% dos passes completos esse ano, então realmente eu acho que
Eles devem continuar jogando com ele, né? Não acho que eles devem tirar e deixar o Joe Flacco, até porque o Joe Flacco também tem 40 anos, eles não vai ser o futuro. Mas deixa o Anthony Richardson até o final da temporada e talvez eles vão ver que não é esse o futuro e vão de outro quarterback aí no próximo draft. E o Miami Dolphins tá esperando o Tua voltar, né? Acho que na semana que vem ele volta, vamos ver se esse time ganha uma nova vida, mas esse time como um todo também não parece muito bom. O próximo jogo da rodada foi entre Atlanta Falcons e Seattle Seahawks, outro jogo que eu errei aí. Achei que o Falcons ia vencer esse jogo, foi 34-14 pro Seahawks. Seahawks realmente vencendo no jogo no placar elástico aí. O que eu tirei desse jogo foi, cara, quando o Dino Smith joga bem, o Seattle é excelente. É um dos melhores times da liga quando o Dino Smith joga muito bem. Mas mesmo assim, o problema maior desse jogo foi os erros do Falcons, né? Eles tiveram 2 interceptações do Kirk Cousins, um ou 2 fumbles, se não me engano. Então eles perderam 3 turnovers aí pro Seattle Seahawks, Seattle jogando um jogo limpo. Dino Smith jogando muito bem, ele tem muitas armas para espalhar a bola. Kenneth Walker correndo bem com a bola. E a defesa do Seahawks um pouquinho mais saudável aí, mostrando que pode sim jogar contra alguns dos melhores ataques da liga quando está saudável. Então o Seattle Seahawks conseguindo voltando aí a vencer, né? Conseguindo uma vitória importante por 34-14 lá em Atlanta. Próximo jogo da rodada foi também um dos melhores jogos, um dos jogos mais importantes da rodada. Green Bay Packers e Houston Texans. Esse jogo foi lá em Green Bay. E esse jogo também foi esquisito, porque Green Bay não jogou um jogo limpo. O Jordan Love teve 2 interceptações e eles sofreram um fumble. Entregaram a bola 3 vezes para o Houston Texans e ainda venceram. O que eu tirei desse jogo que a defesa dos Packers está jogando muito bem. Eles seguraram o CJ Stroud para 86 jardas. Isso, para quem não tem noção, isso aí é basicamente o LeBron James fazendo 10 pontos na NBA. Então a defesa dos Packers jogando muito bem. Jordan Love mostrando que, cara, ele é basicamente o Brett Favre, né? Que também jogou nos Packers aí, para quem não conhece da história da NFL. Brett Favre foi um jogador lendário dos Packers que jogou entre 1990 até 2008, mais ou menos, 2007. Ele é capaz de fazer jogadas espetaculares por causa do talento dele. Então ele vai fazer jogadas espetaculares e por causa desse mesmo talento ele arrisca muito. Então ele vai entregar a bola para outro time de vez em quando. É o que você tem que aceitar do Jordan Love quando você tem um quarterback assim. Você vai ter jogadas muito ruins por ele estar tentando fazer jogadas muito boas. E você não pode tirar isso de um quarterback assim, porque se você tentar eliminar as jogadas ruins de um quarterback assim, você vai acabar eliminando as jogadas boas. Então é algo assim, tipo o Josh Allen, o Brett Favre, que eu já falei, jogadores que você tem que aceitar os erros deles que vêm junto com os acertos, porque Jordan Love é um quarterback muito bom, é muito talentoso, cara. Ele teve 3 touchdowns e 2 interceptações. Ele quase sim entregou o jogo, né, com as interceptações dele, mas ele também resolveu no final. Eles fizeram a campanha para chutar o field goal lá. E esse Green Bay Packers mostrando que é um puta de um time, cara. Porque um quarterback desse aí, quando fica quente nos playoffs, ganhando 2, 3 jogos, cara, eles podem ganhar o Super Bowl só na força de ter uma boa defesa e ter um quarterback desses com as armas boas que ele tem, boas e novas, os wide receivers, Josh Jacobs correndo com a bola. Então, o Green Bay Packers mostrando que é um excelente time. E o Houston Texans também é um bom time, mas não tiveram um bom jogo, né? Então, a defesa jogou bem, né? Se aproveitou dos turnovers aí do Jordan Love, mas o ataque não conseguiu jogar bem, até pela falta do Nico Collins, que é o primeiro wide receiver aí do CJ Stroud. Eu não acho que esse jogo reflete tudo que é o Houston Texans, né? Eu acho que eles são um time muito forte ainda. E eu acho que eles vão estar muito vivos aí pro final da temporada, esses dois times. Mas o Green Bay Packers conseguindo uma vitória importante em casa e mostrando a força que eles têm aí, 24-22 para cima do Houston Texans. Próximo jogo foi entre Cleveland Browns, Cincinnati Bengals, lá em Cleveland. Esse jogo não tirei muita coisa, não. Foi um jogo bem protocolar do Cincinnati Bengals. O Joe Burrow conseguindo a segunda vitória na carreira aí contra eles, finalmente tirando a zica aí, né? Deshaun Watson se machucando, né? Rompeu o tendão de Aquiles, vai ficar fora a temporada inteira. O torcedor dos Browns até comemorou isso, que eu acho meio falta de classe, mas não vou aqui julgar ninguém. Então, os Browns, cara, a gente sabe que os Browns são
um time né? Um time ok, tem uma boa defesa, mas o ataque é horrível. Eles não vão a lugar nenhum nessa temporada. E o Cincinnati Bengals tentando acumular vitórias aí, né? Pra ver se eles conseguem voltar a um bom recorde para ir para os playoffs. Então, vitória importante fora de casa para os Bengals. Próximo jogo da rodada foi entre New York Giants e Philadelphia Eagles, lá em Nova York. Verdadeira dominação do Philadelphia aí, 28-3. Os Giants não conseguiram movimentar a bola no ataque. 8 sacks dos Eagles. E por outro lado aí, no ataque dos Eagles, Saquon Barkley, cara, 176 jardas e um touchdown pro Saquon Barkley. Ele realmente, no jogo da vingança dele, né, ele foi espetacular. Ele tava, diz ele que não, mas ele dava para ver que ele tava com sangue nos olhos. Jogadas muito explosivas desde o começo do jogo. O Giants não teve a menor chance. Jalen Hurts foi só 11 de 14 nos passes, tentou 10 de 14 nos passes, tentou muito pouco, né, mas não precisou. Foi um jogo que Jalen Hurts não foi preciso. A única boa jogada aí que ele teve foi um passe pro A.J. Brown para touchdown. E defesa dos Eagles, né, mostrando um pouquinho de vida nessas últimas 2 semanas aí contra os Browns e os Giants. A gente sabe que não são bons ataques, mas esse time dos Giants foi um time que deu muita dificuldade para os Cowboys, para os Commanders, times da divisão, hein? Então os Eagles mostrando um pouquinho mais de força aí para a torcida que precisava disso, né? Precisava ver o time vencendo forte um jogo. Então os Eagles conseguindo uma boa vitória, ainda 100 pontos no primeiro quarto, que eu achei que ia mudar, mas isso aí mostra, é até impressionante que eles conseguiram fazer 28 pontos basicamente no segundo e no terceiro quarto só, e depois administrar o jogo no quarto quarto. Então o Philadelphia Eagles com uma vitória forte lá em Nova York, e indo para 4 vitórias e 2 derrotas aí na temporada para continuar em segunda na divisão. Então, uma vitória importante dentro da divisão para os Eagles. Próximo jogo foi entre Los Angeles Rams e Las Vegas Raiders, lá em Los Angeles. Esse jogo foi 20-15 para os Rams. Não tem muito o que falar desses dois times, né? Esses times não vão arranjar muita coisa nessa temporada. O Rams por causa das suas baixas no ataque, né? E os Raiders porque eles são um time horrível. A diferença nesse jogo basicamente foi os 4 turnovers do Las Vegas Raiders, 3 interceptações do Gardner Minshew e um fumble. Então os Rams vencendo um jogo que não vale muita coisa em casa, mas 20-15 para os Rams. Próximo jogo da rodada foi entre Commanders e Panthers lá em Washington, 40-7 para os Commanders esse jogo, mesmo sem Jalen Daniels. Jalen Daniels se machucou na primeira campanha. Aí entrou o Marcus Mariota, que jogou como se fosse o Jalen Daniels, basicamente. Panthers é um dos piores times da liga, né? E os Commanders realmente amassando eles aí, fazendo o que eles tinham que fazer. E conseguindo mais uma vitória também importante, mesmo sem o seu quarterback titular, né? Próximo jogo da rodada foi um dos jogos mais importantes aí da rodada também, um dos jogos que mais mostrou coisa nessa temporada, que foi San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs. Esse jogo lá em São Francisco. Esse jogo foi 28-18 pro Kansas City Chiefs. E o que eu tirei desse jogo foi o seguinte, cara. Vou até puxar os números aqui. Patrick Mahomes. 16 de 27, 154 jardas, 2 interceptações e nenhum touchdown. Quando você vê isso, você pensa que o Mahomes teve um jogo ruim, né? Assim como ele está tendo a temporada... Pessoas falam que ele está tendo uma temporada ruim, que ele tenha só 6 touchdowns e 8 interceptações. Então, se você for um analista de estatística, realmente você vai tirar desse jogo que o Mahomes não está jogando bem. Mas, cara, você precisa assistir o jogo. Esse time dos Chiefs é igual ao time dos Patriots, que as pessoas já acham chato de ver, é previsível o que vai acontecer, mas é um time que sabe vencer. Tem que respeitar esse time dos Chiefs, cara. O Mahomes, ele não teve bons números, mas sempre que o time precisa daquela jogada importante, aquela terceira descida, ou quando o jogo está empatado, muito próximo, o Mahomes é o cara. Ele é o cara. E quem olha e fala, cara, ele não tá jogando muito bem, ou não é um dos melhores quarterbacks da liga, você tá mentindo para você mesmo, cara. O Mahomes, ele era uma terceira descida importante no meio do jogo. Ele desviou de 2 defensores que estavam tentando pegar ele, lançou um shovel pass pro Worthy, para eles conseguirem a primeira descida importante.
Aí tava segunda para 7, tava 14-12 esse jogo pro Kansas City Chiefs. São Francisco querendo virar o jogo. Patrick Mahomes fez uma corrida de 33 jardas, desviando de Fred Warner, que é um dos melhores defensores da liga, desviando de outro defensor para continuar a corrida. E nessa mesma campanha ele terminou fazendo uma corrida de 2-3 jardas, atropelando o defensor do San Francisco 49ers. Então, quando não é no jogo corrido, é no jogo passado. Quando não é no jogo passado, é no jogo corrido. O Mahomes, ele faz o que tem que fazer para vencer o jogo. E ele sempre consegue. Ele sempre consegue, cara. Eles estão 6-0, eles não perderam ainda no ano. Eles não perdem desde o Natal do ano passado, tá? O Kansas City Chiefs. Para as pessoas que falam que é por questão de juiz, a NFL quer ver eles vencendo, a Taylor Swift. Cara, Kansas City Chiefs é o New England Patriots e a gente tem que engolir. A gente tem que aproveitar a grandeza enquanto ela está acontecendo. A gente não pode menosprezar o que esse time está fazendo. Eles são favoritíssimos ao terceiro título seguido e isso nunca aconteceu na NFL. Nenhum time da NFL nunca venceu 3 títulos seguidos e o Kansas City Chiefs, eles estão a caminho de fazer isso, se ninguém for parar eles. Então tem que respeitar esse time, tem que respeitar o Patrick Mahomes e o Andy Reid. Essa defesa é a melhor da liga. Outra coisa que eu tirei do jogo também foi Brock Purdy não teve um jogo bom. Ele lançou 3 interceptações que foram derradeiras, né? Eles estavam até marchando para tentar virar o jogo. Ele lançou uma interceptação na end zone. Mas eu acho mais culpa até do seu técnico Kyle Shanahan, que é um excelente técnico, mas ele é muito teimoso em certas coisas, tá? Às vezes ele segue muito o plano de jogo dele. Ele tenta martelar muito certas coisas que não estão funcionando. Às vezes Kyle Shanahan tem que fazer um melhor trabalho se adaptando entre o jogo. Se ele fizesse isso nesse jogo, talvez o San Francisco conseguisse ensaiar uma virada aí, porque esse jogo até o terceiro quarto estava muito próximo. Mas, cara, é contra o Kansas City Chiefs, né? Então o Kansas City Chiefs tem o melhor técnico e o melhor quarterback da liga e a melhor defesa. E essa é uma fórmula aí para vencer mais um título. Então, vamos ver se isso vai acontecer de novo, mas é para isso que está caminhando essa temporada. Kansas City Chiefs, talvez o único time aí na AFC que consiga ameaçar ele seja o Baltimore Ravens, mas a gente está agora indo para o meio da temporada e clareando um pouco o que esses times são, né? E, cara, o Kansas City Chiefs segue o único time invicto aí da liga, então tem que respeitar esse time. A gente tem que parar de falar que é o juiz, tem que parar de falar que é conspiração, que é a Taylor Swift, que é a política dos Estados Unidos. Não é nada disso. O Kansas City Chiefs é o melhor time da liga. A gente precisa parar de tentar se enganar, precisa parar de tentar fazer qualquer tipo de voodoo que a gente faça para falar que esse time não é o melhor que eles são, tá? Kansas City Chiefs com uma vitória importante fora de casa aí, 28-18, mostrando muita força contra o time bom do San Francisco 49ers. Próximo jogo da rodada foi entre... Opa, deixa eu tirar aqui que eu tava dentro do jogo deles. Foi o Sunday Night Football entre Pittsburgh Steelers e New York Jets, lá em Pittsburgh. Cara, 37-15 esse jogo pro Steelers. E o que eu tirei desse jogo foi o Russell Wilson. Russell Wilson, primeiro jogo dele como quarterback dos Steelers, no lugar de Justin Fields aí, né, que foi pro banco. E o Russell Wilson mostrando que sim, ele ainda tem gasolina no tanque, mostrando que ele é muito melhor para esse time do Steelers do que o Justin Fields em questão de jogo aéreo. O Russell Wilson no primeiro tempo não começou bem, mas aí no segundo tempo ele começou a fazer jogadas muito importantes, passes longos para o George Pickens, ele se movimentando um pouquinho melhor do que ano passado no Denver. Então esse jogo aéreo do Pittsburgh Steelers funcionando melhor, e aí esse jogo aéreo funcionando melhor abre o espaço para o jogo corrido. Assim como o jogo corrido abre espaço para o jogo aéreo, o contrário também é verdadeiro. Então, o Russell Wilson conseguindo lançar bem com a bola, abrindo espaço para o Najee Harris correr com a bola, também correu muito bem com a bola. E, por outro lado, o Jets aí, né, cara? Era um jogo apertado até o intervalo, até o terceiro quarto. Aaron Rodgers estava jogando bem e ele teve 2 interceptações que, de novo, não foram nenhuma culpa dele, tá? Eles estavam marchando para virar esse jogo no terceiro quarto. Aaron Rodgers lançou uma bola no peito do Garrett Wilson, a bola espalmou no peito dele e caiu no colo do defensor. Então realmente aí os Jets têm muitos problema de técnicos, problema para proteger o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers em si não está jogando, a gente sabe que ele não está jogando uma das melhores temporadas, né? Mas
nessas últimas semanas aí ele não tem tido tanta culpa nessas derrotas. Então, os Jets mostrando basicamente que são os Jets, né? Historicamente, eles são um time ruim, mal organizado, sempre tem alguma coisa ruim. Então, eles não têm bom treinador. A gente sabe que o treinador deles é interino, né? E eles não têm boa proteção. Aquela linha de ataque realmente não está fazendo um bom trabalho protegendo o quarterback de 40 anos. Então, os Jets me decepcionaram muito essa temporada. Eu achei que eles iam muito melhores. Mas também não estou surpreso porque eles são o New York Jets, afinal, né? Então, os Steelers, muito mais camisa, muito mais time, vencendo 37-15 lá em casa. Próximo jogo foi um dos jogos do Monday Night entre Tampa Bay Buccaneers e Baltimore Ravens, lá em Tampa. Uma verdadeira dominação de Baltimore Ravens, tá? Foi 41-31 esse jogo, mas 21 dos 31 pontos do Tampa Bay foram no último quarto. Esse jogo espetacular do Lamar Jackson, 5 touchdowns, espetacular, Derrick Henry correndo para mais de 169 jardas, 11.3 jardas por carregada, isso é um absurdo. Toda vez que ele pegava a bola, ele corria pelo menos 11 jardas, então ataque de Baltimore Ravens mostrando muita força. A defesa contra o jogo passado deles é meio suspeita, mas também é a única falha que eles têm no time. O jogo começou 10-0 para o Tampa Bay Buccaneers, que parecia que ia talvez conseguir até cometer um crime e vencer o Baltimore Ravens, né? Mas aí, quando estava 10-0 e eles estavam marchando de novo, o Baker Mayfield foi interceptado na endzone. E aí o Baltimore Ravens fez 34 pontos seguidos. Esse jogo estava 34-10. E aí foi para o último quarto com o Buccaneers fazendo alguns pontos, né? Mas sem nenhuma ameaça aí para o Baltimore Ravens, mostrando realmente que é um dos melhores times da liga, um dos melhores times da AFC. E Lamar Jackson jogando como MVP de novo. Impressionante o que ele fez ontem, impressionante a temporada inteira dele. Derrick Henry, muito impressionante o que ele está fazendo com 30 anos também. Então, Baltimore Ravens mostrando que é um time talvez até melhor que ano passado. Não em questão de defesa, mas em questão time total. Então, Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs estão em rota de colisão aí de novo na final da AFC. Se eu tivesse que colocar uma previsão hoje, essa seria minha previsão de final de conferência da AFC. E eu acho que é isso que vai acabar acontecendo, né? Vamos ver. O último jogo da rodada foi o segundo jogo do Monday Night aí. Arizona Cardinals 17, Los Angeles Chargers 15, esse jogo lá em Arizona. O que eu tirei desse jogo foi que os Chargers, eles não conseguem pontuar na Red Zone. Red Zone é as últimas 20 jardas do campo. Então, eles fizeram 15 pontos, que foram 5 field goals, todos bem próximos da end zone. Eles não têm armas suficientes para o Justin Herbert conseguir terminar as campanhas para fazer touchdown realmente. Eles precisam, para os próximos anos aí, investir em armas para o Justin Herbert, continuar protegendo ele. Jogo corrido tem que funcionar melhor, porque eles têm um belo no quarterback, uma defesa boa. Esse time tem muito otimismo para o futuro, mas eles não podem deixar essa janela escapar. Eles precisam urgentemente de ajuda para o Justin Herbert. E os Cardinals, por outro lado, é um jogo ok, protocolar. Kyler Murray, 2 touchdowns, uma interceptação. E é um time que, nem eu já falei, muito inconstante, né? Então, semana que ele joga muito bem, semanas muito mal, não dá para entender realmente esse time. James Conner, de novo, teve um jogo muito bom, né? James Conner é um running back muito bom, mas eu acho que esse jogo não foi uma representação muito boa do que esses dois times são. Eu acho que o Chargers é mais time. Eu acho que eles vão mostrar isso pro resto da temporada e as próximas temporadas que vão chegar. Mas foi isso aí. Isso foi o recap da semana 7, tá? Eu fui 10-5, como eu já falei. Os jogos que eu errei aqui foi ontem dos Cardinals Chargers, no Monday Night. Eu errei do Kansas City e São Francisco. Do Sunday Night, o Pittsburgh e o New York Jets. Atlanta e Seattle. Eu achei que a Atlanta ia ganhar. E o Minnesota e Detroit, que eu escolhi Minnesota para ganhar, mas também não fiquei surpreso com a vitória de Detroit. Algumas coisas que eu tirei da rodada aí, como um todo, foi Vikings, Lions e Packers. Esses 3 times da NFC Norte, junto com os Bears, né? Mas esses 3 em específico são os 3 melhores times da NFC nesse momento. Então, a NFC aí que tem times como São Francisco, Philadelphia, Dallas Cowboys, Atlanta Falcons, Tampa Bay. Esses 3 times se separaram como os 3 melhores times da conferência no momento, tá? E os Lions sendo o melhor, sim.
Realmente está me impressionando muito o que esses três times fazem. Os Packers jogando muito bem na defesa, com um quarterback que me inspira muita confiança. Os Lions com um quarterback que me inspira um pouco menos do que o Jordan Love, né, o Jared Goff. Mas quando ele é pressionado, quando ele não é pressionado, ele é capaz de fazer coisas sensacionais. Quando ele consegue jogar do pocket, ele realmente consegue dessecar as defesas. E o Vikings aí, numa batalha contra os Lions, né, mas também um belo de um time. Eu acho que esses três times são muito bons. Eu acho que eles vão estar fortes nos playoffs aí, lutando para ver quem vai ser o representante deles aí, talvez no Super Bowl. Outra coisa que eu tirei da rodada, né, que eu já falei aqui, Chiefs. Tem que respeitar o Chiefs, cara. Tem que respeitar muito esse time. Eu sei que é chato, eu sei que parece o New England Patriots no meio da dinastia deles, é exatamente isso. Esse time é do caralho, tá? O Patrick Mahomes é sim o melhor quarterback da liga, não se engane por números, tá? Números não mentem, mas eles não contam a história inteira. A gente tem que analisar contexto, tem que ver. Eu tenho assistido os jogos dos Chiefs, né? E eu vejo que realmente o Patrick Mahomes não está impressionando absurdamente como ele geralmente faz, mas ele impressiona em questão de decisão. Ele é muito decisivo, esse cara. Ele vai fazer de tudo para ganhar o jogo. Ele quer jogar bem, mas o que mais importa para ele é a vitória. Então, se eles estiverem continuando ganhando jogos, você não vai ver um Patrick Mahomes aí puto. Você vai ver um cara que quer a vitória acima de tudo. Realmente um time que parece que quer o terceiro título seguido. É difícil ver isso. É difícil ver um time que venceu o título, ou venceu 2 seguidos, no caso deles, né? 3 em 4 anos, e continua com essa faca no meio dos dentes, esse sangue nos olhos, realmente. Então, tem que respeitar o Chiefs, porque eles respeitam o futebol americano. Eles respeitam o que é esse jogo, tá? É isso que eu tirei disso. Eles não levam nada por garantido. Times assim, cara, é uma raridade. É uma raridade ver um time assim. E você que é novo, vem na NFL, aproveite isso. Aproveite, porque eu não aproveitei os Patriots tanto quanto eu deveria ter aproveitado na época. Eu estava muito ocupado odiando eles, né? Porque todo mundo odiava os Patriots. Então, aproveite a grandeza enquanto ela está aí escancarada nos nossos olhos. Outra coisa que eu tirei da rodada foi: Eagles segue começando mal, mas mostram promessa, mostram um pouco mais de força aí o Philadelphia Eagles. Pela primeira vez desde a final de conferência de 2022 contra os Niners, o Philadelphia Eagles venceu por mais de 14 pontos. E o Jalen Hurts, finalmente 2 jogos seguidos aí sem turnovers. Saquon Barkley correndo muito bem com a bola e essa defesa jogando bem. Se esse time continuar jogando desse jeito, com o Saquon Barkley correndo, Jalen Hurts fazendo o que tem que fazer no jogo aéreo, lançando para o A.J. Brown, Devonta Smith, e a defesa jogando bem, é um time que pode se elevar ao nível de Detroit, Green Bay e Minnesota Vikings da conferência aí. Então a gente vai ficar de olho nisso. O Philadelphia Eagles tem um jogo importante no domingo contra o Cincinnati Bengals. Vai ser um bom jogo para medir a força realmente deles, medir tanto do Philadelphia contra o Cincinnati Bengals. Mas eu estou muito animado para ver esse jogo. Muito animado para ver o que o Saquon Barkley vai fazer contra uma defesa não tão boa aí do Cincinnati Bengals. Se o Jalen Hurts consegue lançar um pouquinho melhor contra essa defesa. E se a defesa dos Eagles conseguem jogar bem contra um ataque bom aí, um ataque que tem armas, né, no Cincinnati Bengals. Então, semana que vem vai ser um teste aí, tanto para os Eagles quanto para os Bengals, mas falando de mim aí, que sou torcedor dos Eagles, vai ser muito legal de ver o que esse time vai fazer aí contra os Bengals e para as próximas rodadas aí da temporada. Então foi isso aí, o recap da semana 7. Coloquei os 3 maiores tópicos aqui, como eu já falei no começo do vídeo. Não sei se eu falei ou não, na verdade, mas a gente vai começar a focar mais nos times e nos jogos que realmente importam e começar a falar um pouco menos dos jogos e times que não importam, né? Então, como esse jogo, Indianapolis Colts, Miami Dolphins, cara, eu não vou perder muito tempo falando sobre esse jogo, desculpa ao torcedor aí dos 2 times, mas tem jogos como Minnesota e Detroit, Green Bay e Houston, São Francisco e Kansas City, que a gente merece realmente focar nesses jogos, porque são os times, são as potências da NFL, os times que vão estar lá quando realmente importar mais, que é os playoffs, né? Então,
Esse foi o recap da semana 7. Tô muito animado para ver aí a semana 8, que não tem muitos jogos assim visualmente bons, mas eu tô animado para ver meu Philadelphia Eagles contra o Cincinnati Bengals, né? É isso aí por hoje. Fly Eagles Fly, e vejo vocês no próximo vídeo.